O Salmo 118, se você puder abrir aí no Salmo 118, no versículo 17, isso aqui falou muito forte comigo. E antes de eu entrar aqui na mensagem, eu quero falar como surgiu essa mensagem de hoje. Quando o pastor Beto falou para eu ministrar nessa noite, e aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar, uma palavra. Senhor, me dá uma palavra, me direciona, me mostra. E aí algo aconteceu comigo, uma experiência que eu tive muito forte com Deus na quinta-feira, e daqui a pouco eu vou contar para vocês, que foi algo muito forte, é algo que Deus ele fez ali muito, muito claro, muito real, a presença de Deus na minha vida. Eu creio que essa presença também é real na sua vida, é real na sua casa, é real na sua empresa, é real quando você sai da sua casa, quando você volta para a sua casa, porque a Bíblia diz que nós temos que agradecer a Deus por tudo, dar graças a tudo, porque essa é a vontade de Deus. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Diga comigo isso, diga: eu serei bendito ao sair, e eu serei bendito ao entrar. Toda vez que você sai da sua casa, a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó, a bênção do sacrifício de Jesus na cruz, sai com você. Diga glória a Deus. Toda vez que você volta para sua casa, toda vez que você retorna para sua casa, a mesma bênção retorna com você, a mesma bênção volta com você. Você crê nisso? E o salmista, dentre tantos os salmos que existem, esse salmo ele veio como uma dinamite, uma bomba no meu coração muito forte, porque ele diz assim, dá para projetar aí? Todos já abriram? Salmo 118, o verso 17, vamos ler toda a igreja, vamos ler esse salmo. Diga: não antes e contarei as obras do Senhor. Vamos ler de novo. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Sabe o que é que eu estou fazendo aqui hoje? Contando aquilo que o Senhor fez por mim até hoje. Quando você abre a sua boca, quando você começa a falar sobre a obra redentora de Cristo, quando você começa a falar daquilo que o Senhor ele é para você, e aquilo que ele fez na sua vida, você está contando, você está falando de todos os benefícios que ele realizou na cruz. Ele não morreu simplesmente como alguns acreditam, que ele está lá pendurado na cruz até hoje, ele está todo ensanguentado, ele está ali na cruz impotente, porque ele não pode se mexer, ele não pode sair dali, ele não pode salvar, ele não pode tocar, ele não pode fazer absolutamente nada. Mas o nosso Jesus, ele não está pendurado mais numa cruz. O nosso Jesus, ele não está pregado numa cruz de madeira. O nosso Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo. E nós estamos aqui porque aqueles que morreram com ele, aqueles que ressuscitaram com ele, que morreram para o mundo, ressuscitaram para Deus. Diga: eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Amém? E aqui a gente vem, aqui eu vou entrar na mensagem, e eu vou falar aqui de alguns personagens
né, que veio no meu coração. Alguns homens, algumas mulheres aqui que viveram situações bem delicadas, né, que passaram pelo vale da sombra da morte, que viveram situações difíceis, mas foram pessoas que cumpriram o seu projeto. Foram pessoas que cumpriram o objetivo pelo qual, né, o Senhor chamou a vida deles. E um desses a gente vai ver aqui no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 7, diz que Jó, ele passou por muitas aflições. Você conhece a história de Jó? Jó, ele foi afligido por doenças, né? Jó, ele passou por muitas privações, ele perdeu tudo que ele tinha. No capítulo 3, ele começou a dizer para Deus por que ele estava vivendo aquela situação. E aqui eu quero abrir um parêntese para a gente analisar isso aqui, porque quantos de nós estamos aqui essa noite e você chegou com porquês, você chegou com indagações, você chegou com questionamentos aqui essa noite, o porquê dessa situação, o porquê da crise na minha família, o porquê da crise nos meus negócios. Quantas pessoas se perguntaram, mas por que essa pandemia? Por que a morte de milhões e milhões de pessoas? Por que eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, eu perdi um filho, eu perdi um irmão? Por quê? E Jó, então, no capítulo 3, ele começa, né, a questionar, ele começa a buscar os porquês. A Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Jó confiava em Deus. Quem confia em Deus aqui? Você confia mesmo? Olha, essa pergunta parece simples, mas não é. Parece fácil de responder, mas não é. Vou perguntar de novo. Você confia verdadeiramente no Deus que você serve? Jó confiava em Deus. Jó tinha entregado a sua vida nas mãos do Deus que ele servia. Isso está lá no capítulo 23, no verso 10. Embora não conseguisse ver a Deus, mas ele confiava e ele sabia que só Deus poderia mudar a sua situação. Às vezes a gente vai com um amigo, às vezes a gente vai, né, começa a buscar em pessoas, em circunstâncias, respostas que nós precisamos. E muitas vezes nós não temos, talvez não sei, a disposição ou a sabedoria de você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e buscar a Deus em secreto, porque lá você tem a resposta para os seus porquês. Lá você tem a solução dos seus problemas. Quantos estão me entendendo aqui? E lá no capítulo 42, nos versículos de 2 a 3, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Na verdade, falei o que não entendia, eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Ele só conseguiu buscar essa resposta quando de todo o seu coração ele declara que ele só tinha um Deus, e era esse Deus que poderia mudar a sua vida. Diga glória a Deus.
Agora abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 20. E aqui a gente vai começar a nossa mensagem hoje. Quem já achou aí? 2 Reis, capítulo 20. A partir do versículo 1 diz assim: E naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, pois você vai, o quê? Você vai morrer e não se recuperará. Olha para cá. Você recebe uma notícia em um dos momentos mais especiais que o rei Ezequias estava vivendo, porque o seu reinado estava até então sendo um reinado próspero, não faltava nada, havia riqueza no reino, a nação, estava avançando, estava crescendo. Mas aí nós caímos num erro que muitos de nós cometemos. Eu cometo esse erro e muitos aqui cometem. É no momento que as coisas começam a dar certo, no momento que as coisas começam, a prosperar, no momento que as coisas começam a serem positivas para mim, eu começo então a tirar o meu pé do acelerador. Então eu começo a negligenciar um pouco mais a minha busca por Deus. Eu começo então a não orar como eu orava, a não me consagrar como eu me consagrava. E o rei Ezequias aqui nessa situação, ele começou a deixar o orgulho entrar dentro de si. E a Bíblia diz, queridos, que Deus, ele resiste quem? Aquele que é orgulhoso. Ele começou a abrir o seu reino, ele começou a mostrar tudo aquilo que eles tinham conquistado, todos os tesouros, todas as riquezas do reino. E ele começou então a colocar gente estranha para esse reino. Preste atenção nisso aqui, queridos. Nem todos aqueles que estão do seu lado, nem todos aqueles que estendem a mão para você, que estende a mão para você, eles querem o seu bem. Nem todos aqueles que abraçam você e batem na sua costa e dizem assim: olha, que legal, que reino show, que reino top, que coisas maravilhosas vocês conquistaram, está indo tudo bem, está indo tudo certo. Precisamos ter cuidado, precisamos estar alerta. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? Muito alerta para quem você está abrindo a porta da sua casa. Porque muitas vezes aquele que entra na sua casa, ele não está para comemorar junto com você, mas ele está para roubar aquilo que você conquistou com muito esforço. Então o coração do rei Ezequias começou, assim vai descer, começou a se orgulhar pelo seu reinado. E aí Deus então pega esse momento, pega essa situação
e ele chama o profeta Isaías. Está aqui, ó. E o profeta Isaías então vai fazer uma visita para o rei. Quando o profeta chega, né, o rei deve ter recebido o profeta. Olha, entra profeta, né, seja bem-vindo profeta. Quem gosta de receber profeta aí, né? Porque o profeta, com certeza ele tem uma palavra de Deus. O profeta tem uma palavra que vai colocar você para cima, vai animar você, vai trazer fé para o seu coração. Mas essa visita e essa palavra não foi o que o rei estava esperando. E a palavra então é a seguinte: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Gente, ninguém quer receber uma visita dessa. É ou não é verdade? Chegou lá o profeta, né? Aí o profeta chega na sua casa. Olha, Reinaldo, prepara aí a tua casa, né? Prepara lá tuas filhas, né? Prepara aí a tua família, prepara todo mundo, prepara tudo, porque você vai morrer. Qual seria a sua reação? Né? Como é que você ficaria recebendo, ouvindo uma palavra dessa? A Bíblia diz o seguinte, versículo 2: Ezequias virou o rosto para onde? E ele fez o quê? O que foi que ele fez? Ele orou. Só a irmã ali, né? Ele ouviu a palavra, que ele ia morrer, que ele não ia se recuperar, mas ele teve uma atitude, que essa atitude que ele teve, foi que mudou a sentença de morte. Sabe o que é que vai mudar a situação que você está vivendo hoje? É a sua disposição de dobrar o seu joelho e confiar, e orar, e saber que eu não vou morrer, que eu não vou passar por essa situação, né, e ficar diante disso aqui, do jeito que eu estou, mas vai mudar, vai mudar. Quando o povo de Israel, eles saem do Egito, e eles estão diante do mar, aí eles olham para trás. Quem está atrás? Faraó e todo o seu exército. Eles olham para os lados. O que é que tem nos lados? Só deserto. Era só deserto, era só areia. E eles olham para frente. Tinha um mar. Então eles ficaram desesperados. Eles disseram: nós vamos morrer. Moisés, nós vamos morrer. Não tem mais como sobreviver. E aí eles começam a reclamar: porque tu nos tiraste lá do Egito, aquela história toda. Levanta a sua mão para o céu, o mais alto que você puder aí. Levanta a sua mão, feche os seus olhos, querido. Eu quero profetizar algo na sua vida nessa noite. Talvez diante de você está um mar. Talvez diante de você está um problema. Talvez diante de você está uma notícia. Talvez diante de você está uma palavra, uma sentença de morte, uma sentença de enfermidade, uma sentença de doença. E você diz assim: eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você vai orar, que você vai dobrar os seus joelhos,
E você vai confiar num Deus que pode abrir esse mar. Você vai confiar num Deus que pode mudar a sentença de morte. Amém? Enquanto que para a multidão eles iam morrer, Moisés foi até Deus. E Deus falou: faça isso, Moisés. Faça isso e faça isso. Amém? Que Deus nos dê nessa noite sabedoria, conhecimento, para você ter estratégias, para você buscar situações, direções, para mudar essa sentença que talvez você está vivendo hoje. Você que está aí no YouTube, né? Deus me fala que existem pessoas agora, que se você dobrar o seu joelho aí onde você está, essa sentença de morte será mudada hoje. Amém? Será mudada hoje. Vamos avançar. Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanece. Você tem muitos planos, você faz muitos planos, mas a resposta, ela sempre vem do Senhor. Provérbios 8, 6 diz: porque para todo propósito há tempo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Mesmo quando sentenças de morte são proferidas sobre a nossa vida, olha só, querido, pode vir até de Deus, como aconteceu aqui com o rei, pode vir de Satanás, podem vir dos nossos inimigos, mas o Senhor, segundo a sua vontade, e nossa ação pode mudar e reverter esse quadro desfavorável. Então a nossa atitude de você buscar a Deus, de você ir até o Senhor e dobrar o seu coração e depender de Deus, é essa atitude que pode mudar a história da nossa vida. Amém? E de tantas lições aqui que nós aprendemos, lá no livro de Tiago, vamos ler, Tiago capítulo 1. Talvez você está aqui hoje, e você está muito atribulado, muito. Mas olha o que a palavra do Senhor nos fala. Tiago 1, verso 2. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém? Diga a minha fé produzirá perseverança, atitude, para que as provações elas sejam modificadas. E aí muitas vezes nós perguntamos: o porquê isso acontece comigo? Né? Porque o Senhor quer tirar a minha vida, né, como Jó? Porque Ele não me cura? Mas na verdade a forma que nós temos que enxergar a situação e a forma que nós temos que falar diante dessa situação é a seguinte: aonde o Senhor quer chegar com essa situação? Amém? Qual será o propósito de tudo isso que eu estou vivendo? O que Ele quer me mostrar com isso? Porque no caso do rei Ezequias, Deus queria tirar do coração dele todo esse orgulho que nasceu dentro dele.
E às vezes nós começamos a achar que nós somos os bons, que nós somos os melhores, né? Que nós sabemos fazer do nosso jeito. E Deus começa a ficar de lado. Deus começa a ficar de lado. Deus começa a ficar de lado. Aí você diz assim: não, mas é a minha inteligência, né? Não, é a minha habilidade, não é o meu dom, é o meu talento. Quando Deus mais prosperar você, é aí que você mais tem que descer a olaria. Quanto mais Deus levantar você, mais você tem que descer. Porque Deus, Ele concede graça para quem é humilde. Amém? Ezequias, apesar de ser, olha só, de ser um homem de Deus, ele era um homem de Deus, ele era um homem reto, ele era um rei adorador, ele era temente a Deus, mas ele se tornou orgulhoso. Diz a palavra que o seu coração se exaltou diante dos benefícios de Deus. Apesar de como rei ter estabelecido o culto a Deus, Ezequias deixou que o orgulho subisse a sua cabeça. E para a gente encerrar, abra lá no livro de Esther, no capítulo 3. Esther no capítulo 3. Pode colocar aí? Versículo 8 e 9. Pode ler, vamos ler aqui, gente, ó, todo mundo. Então disse Amã, o rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre a rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Quem era para ser mortos? O povo de Deus. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Só para resumir aqui a história, foi lançado um decreto, e esse decreto era onde o povo de Israel, né, o povo de Deus, seria morto. E aí Deus então levanta uma mulher chamada Esther, né, a rainha Esther. Então, ela vai até o rei, e ela vai buscar o favor daquele rei. Então aqui nós aprendemos que Esther, ao saber do decreto daquele rei, ela resolve traçar uma estratégia espiritual. Então o que é que ela faz? Ela começa a buscar o poder da oração. Ela começa a interceder por aquele povo. Então, querido, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual é o decreto, eu não sei qual é a sentença que está sobre você. Mas uma coisa eu sei. Coloca aí de novo, Salmo 118, que quando você se coloca em oração, quando você se coloca diante do Senhor, esse decreto, ele começa a mudar.
essa situação, ela começa a mudar. Amém? Vamos ler todo mundo em pé, fique de pé no seu lugar. Vamos ler todo mundo junto, diga: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E eu vim aqui essa noite para contar uma obra que Deus fez na minha vida, na quinta-feira agora. Talvez tudo aquilo que foi mencionado aqui, tudo aquilo que foi falado, você talvez não entendeu muito bem, mas você vai entender agora. No ano de 1998, eu cheguei até Cristo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. E de lá para cá, eu tenho feito isso. Eu tenho contado das maravilhas, daquilo que Ele tem feito. Pode deixar aqui o versículo, pode deixar. Eu tenho falado daquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu lembro que naquele momento crítico da pandemia, quando ninguém podia sair de casa, né? Todo mundo tinha que ficar em casa, não sai, aquela história toda. Ali, todas as manhãs que eu acordava, eu dava, né, respirava fundo, e eu agradecia a Deus pelo fôlego de vida. Porque eu sabia de alguém que tinha falecido aquela noite, eu sabia de um amigo que tinha falecido, a gente via os noticiários de tantas pessoas morrendo, e mais uma manhã eu estava vivo. Você pode fazer isso agora, querido? Você pode dar um respiro assim bem fundo. Você não morreu, você está vivo. Sabe para quê? Nós estamos vivos para contar para Belém, para o Pará, para o Brasil e até os confins da terra, que Ele é o nosso Deus. Então você diz assim: ah, pastor, o senhor não sabe a minha vida, e você não sabe a minha. Você não sabe como eu estou aqui hoje, como eu cheguei aqui hoje. E aí eu vou para quinta-feira, né, para a gente encerrar. Quinta-feira, nós estávamos no GC, cadê o GC Kadosh aí? Ali, GC Kadosh, ali atrás também, temos alguns irmãos do GC Kadosh. Nós estávamos no GC, quem estava no GC quinta-feira aí? Glória a Deus. Quem estava no GC aí? Glória a Deus. Estávamos no GC, terminou o GC, a gente já vai terminar, irmãos, tá bom? Mais um minutinho de pé. E aí, voltávamos para casa, eu, o meu pai que está ali, levanta o braço, o meu pai, a minha mãe, eles estão ali, nós voltávamos do GC, e eram umas 10:30 da noite, 10:30 da noite, nós estávamos descendo, quem conhece aqui a parte do Telégrafo, a rua José Pio, para atravessar a Pedro Álvares Cabral. Não sei quem conhece essa região para cá, mas tem um semáforo, né, é um cruzamento, e ali estava muito soturno, né, não tinha quase carro passando, nada, e o meu pai vinha, né, ele estava dirigindo e eu atrás, com meu violãozinho, né, atrás. E ele desceu, e quando ele está se aproximando do cruzamento, o semáforo fica amarelo. Aí a minha mãe disse assim: não passa, amarelou, né? Tá, o movimento tá. E eu só ali comigo, né? Não, ele não vai passar.
E aí ele passou. Nisso que ele começa a atravessar a primeira pista, porque Pedaço Cabral são 2 pistas. Ele começa a atravessar a primeira pista, vem um ônibus. Mas irmãos, ele vinha com muita velocidade. Ele vem chutado. Até porque por causa do horário, não tem carro ali, quase não tem carro. E como estava amarelo para cá, é aquele semáforo que vai contando, né, os segundos. Então já ia abrir para ele. Então ele disse: eu vou passar também. E aí, gente, isso aqui, na quinta-feira, se fez muito real na minha vida. Porque na quinta-feira, eu poderia ter partido para a glória. Não era para eu estar aqui. Não era para nós estarmos aqui. Porque quando ele atravessa, o ônibus vem em cima da gente. Humanamente falando, não tem explicação. Como nós conseguimos atravessar? Porque eu vi os faróis do ônibus muito próximo. Eu até falei para eles, eu só aguardei o impacto. E o carro que nós estávamos é um carro pequeno, né? É um Renault Clio, é um carro muito pequeno, não tem nenhuma segurança. Então, e aí quando o pastor Beto falou, e eu comecei, meu Deus, o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou pregar, isso aqui veio no meu coração. Eu quero dizer para você, que se você não morreu, se você está vivo aqui, você vai contar para os seus filhos, para o filho dos seus filhos, para a geração que Deus está levantando na sua vida. Amém? Tudo aquilo que você está passando hoje, querido, não é nada, nada se compara para o Deus que nós servimos. Você pode aplaudir esse Deus o mais forte que você puder. Aleluia.